Imagine acordar uma manhã e descobrir que a América fez o impensável. O presidente assinou a ordem. Bases estão sendo fechadas, navios estão voltando para casa e tratados estão sendo rompidos. Eles estão saindo da OTAN. Washington não quer mais ser o garantidor da segurança dos outros. O que acontece quando o país mais poderoso da história decide que não precisa mais de ninguém? A primeira rachadura não aparece em Londres ou Tóquio, ela aparece em um leilão de títulos em Nova York. O dólar americano é a moeda de reserva mundial e a maioria dos americanos ouviu que isso tem a ver com o tamanho da economia e a profundidade dos mercados. E claro, isso faz parte da história. A parte que raramente aparece nas manchetes é muito mais simples. O dólar está no centro do comércio global porque há 70 anos os Estados Unidos são o único país no mundo capaz de garantir que as regras sejam cumpridas. Cada navio, porta-contêineres passando pelo Estreito de Malaca, cada barril de petróleo que sai da Arábia Saudita, cada cabo submarino cruzando o Atlântico, tudo isso aconteceu sob o guarda-chuva de segurança americano. Ninguém precisou pedir porque ele sempre esteve lá. Quando um banco em Singapura ou um fundo na Suíça possui dólares, eles têm mais do que papel. Eles estão apostando que o sistema vai continuar funcionando. Quando uma base dos Estados Unidos é fechada, essa aposta parece menos certa. Há rumores de que a Arábia Saudita negocia vendas futuras de petróleo em yuan chinês. Rússia e China já transferiram partes de seu comércio para moedas locais. O grupo BRICS tem sugerido alternativas há anos. Nada disso substituiu o dólar, pois as alternativas sempre foram mais fracas. Quando a segurança americana recua, alternativas mais fracas começam a aparecer as únicas opções restantes. O Tesouro percebe isso primeiro. Compradores estrangeiros, que possuem cerca de 1/4 da dívida federal dos Estados Unidos, mais de 9 trilhões de dólares, estão reduzindo suas posições lentamente. 1/4 de ponto, depois meio, depois um ponto percentual inteiro. Parece pouco até que a matemática começa a pesar. O orçamento federal já gasta mais com juros do que com defesa. Um aumento de 1 ponto nas taxas de empréstimo adiciona, em média, 350 bilhões de dólares ao déficit a cada ano na próxima década. O país que supostamente economizaria dinheiro, ao encerrar suas alianças, acaba pagando mais do que jamais gastou para mantê-las. Aquela estimativa de 80 bilhões de dólares por ano em economia é eliminada várias vezes por um aumento nos custos de empréstimo. O petrodólar é o próximo a se fragmentar. Por décadas, o petróleo foi precificado em dólares porque Riad aceitou esse acordo em troca de proteção. Remova a proteção e o acordo se torna opcional. A Saudi Aramco começa a aceitar yuan em grande escala. Os Emirados Árabes Unidos seguem o exemplo, depois o Iraque. Em poucos meses, grande parte do comércio global de petróleo ocorre fora do dólar. E aqui está algo que nunca foi dito abertamente. Durante todos esses anos, enquanto as Forças Armadas Americanas mantinham presença, ele também fazia um segundo trabalho, sustentava o dólar. A primeira vítima da retirada acaba sendo o próprio Tesouro Americano. Existem cerca de 750 instalações militares americanas, em aproximadamente 80 países. As maiores costumam aparecer nas notícias. A base de Ramstein, sozinha, é o maior centro logístico no exterior, movimentando uma enorme porcentagem da carga aérea militar e do pessoal dos Estados Unidos, que vai para a Europa, África e Oriente Médio. Outras são menores, discretas, fáceis de ignorar. Pistas de reabastecimento, estações de radar, depósitos de equipamentos, não importa o tamanho, todas compram a mesma coisa. Uma crise no Golfo Pérsico oferece horas de resposta se as forças já estiverem por perto. Das semanas, se elas tiverem que atravessar oceanos. Uma coluna russa avançando nos Bálticos pode ser enfrentada em poucas horas se o equipamento já estiver pré-posicionado. Se ainda estiver em depósitos nos Estados Unidos, não há como enfrentar. O tempo é o único recurso militar que não pode ser comprado, fabricado ou estocado. Feche as bases e os Estados Unidos abrem mão da maior parte dele. Porta-aviões voltam para casa. Existem 11 deles na Marinha dos Estados Unidos, a maior frota do mundo. Mas um porta-aviões em Norfolk não é o mesmo que um porta-aviões no Mediterrâneo. Leva semanas para se posicionar. Em uma crise, semanas são a diferença entre dissuasão e consequências. Um petroleiro comercial é apreendido no Estreito de Hormuz.
Normalmente, um grupo de porta-aviões estaria a poucas horas de distância. Agora, o mais próximo ainda está cruzando o Atlântico. Nenhuma resposta chega a tempo. Esse navio já era. E pela primeira vez em décadas, o mundo vê uma regra ser quebrada e permanecer quebrada. O que se segue não é uma guerra imediata. É algo mais perigoso. Testes. A Rússia faz sondagens nos Bálticos. A China realiza exercícios prolongados de bloqueio ao redor de Taiwan. O Irã aproxima seus grupos aliados das infraestruturas sauditas. Nada disso ultrapassa uma linha vermelha. Isso porque as linhas já não são mais claras. O mundo começa a entender até onde pode ir. O sistema não simplesmente colapsa, mas vai se erodindo lentamente. A rede de bases americanas nunca servia apenas para projeção de poder. Ela era um cronômetro global. E agora, esse relógio funciona de forma diferente. E agora a Europa é forçada a responder a uma pergunta que evitou por 70 anos. A OTAN, sem os Estados Unidos, não é uma separação simples. De repente, espera-se que ela se sustente sozinha. No papel, a Europa parece poderosa. Ela tem uma economia enorme, uma grande população, forças armadas avançadas, mas na realidade existem lacunas, muitas delas. A defesa aérea é uma delas. No início da guerra Rússia-Ucrânia, países europeus dependeram muito dos interceptores americanos para manter operações. Suas fábricas não conseguiam atender a demanda. Um continente que deveria dissuadir a Rússia não conseguia, sozinho, fornecer mísseis suficientes para defender um único país de porte médio. A inteligência está em situação ainda pior. A rede Five Eyes, que conecta os Estados Unidos ao Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, dá a cada membro acesso a um fluxo de dados que nenhum sistema europeu consegue igualar de forma independente. A Alemanha tem o BND, o Reino Unido tem o GCHQ, mas nenhum deles chega perto do alcance da NSA. Se o fluxo americano for cortado, líderes europeus ficam subitamente no escuro. Eles decidem sobre os movimentos das tropas russas usando imagens de satélite que precisam comprar de empresas privadas. Depois, há a questão de quem realmente lidera a ciança. O comando militar da OTAN é chefiado por um general americano de 4 estrelas desde 1951. Todo plano, todo exercício foi construído em torno dessa estrutura de comando. Colocar um general francês nessa posição é uma ótima ideia no papel, até o momento em que ele precisa dar ordens a tropas alemãs em inglês, usando uma estrutura dos Estados Unidos que não conta mais com o apoio americano. A fragmentação já está aparecendo em tempo real. A Hungria está bloqueando a transferência de armas para a Ucrânia. A Turquia está adquirindo sistemas de defesa aérea russos. A aliança que permaneceu unida por décadas porque os Estados Unidos eram o poder de convocação, a nação que podia pressionar ou superar a resistência dos que se opunham. Sem isso, qualquer discordância se transforma em veto. A Rússia não precisa invadir para se beneficiar. Ela só precisa esperar as fissuras aumentarem. Um batalhão reforçado entrando na Estônia não precisa enfrentar a OTAN. Ele só precisa enfrentar qualquer grupo de países europeus reunido no tempo disponível, sob qualquer comando montado às pressas a partir dos escombros. A questão aqui não é se a OTAN existe, mas sim se ela funciona. Enquanto a Europa lida com uma crise existencial, a Ásia se movimenta. O Japão vive sob a proteção nuclear americana desde 1945. A Constituição que os americanos escreveram após a guerra limita as forças armadas japonesas à autodefesa. Durante a maior parte do período pós-guerra, o país manteve o status quo, mas sem uma garantia de segurança americana, esse arranjo desmorona. O Japão tem capacidade técnica para criar armas nucleares em poucos meses e estoques de plutônio suficientes para produzir milhares de ogivas. A única coisa que impediu isso foi a falta de necessidade. Retire o guarda-chuva e essa necessidade aparece. Quando um teste de míssil norte-coreano chega perto de Hokkaido, as prioridades do Japão mudam. A Coreia do Sul enfrenta realidades semelhantes. O apoio público a uma dissuasão nuclear independente existe há anos. Sem as forças americanas, esse apoio se transforma em política. O arsenal nuclear de Pyongyang é ameaçador. As forças americanas na Coreia serviam de dissuasão. Retirando as tropas, essa dissuasão precisa vir de outro lugar. Taiwan acaba ficando na pior posição de todas. A política americana em relação a Taiwan sempre foi uma zona cinzenta deliberada. Sua segurança depende da ambiguidade.
Washington não reconhece formalmente a independência de Taiwan. Também não promete formalmente defender a ilha. Simplesmente deixa a questão em aberto de uma forma que faz Pequim calcular que o risco de uma invasão é alto demais para agir. As fábricas da TSMC em Axinshu, que produzem a grande maioria dos semicondutores mais avançados do mundo, estão dentro dessa zona cinzenta. Se retirar, e a China não precisa invadir, ela só precisa esperar, bloquear e pressionar. Um cordão naval ao redor da ilha, uma campanha cibernética contra a rede elétrica, alguns meses de sufocamento econômico e um governo taiwanês que não vê grupos de porta-aviões americanos vindo ao resgate, começa a negociar sua própria absorção. E esses chips são importantes para todos. Quando a produção da TSMC se torna um ativo chinês em vez de taiwanês, toda a cadeia global de suprimentos de tecnologia ganha um novo controlador. A Apple percebe que as duas pontas de sua cadeia de suprimentos estão sob controle de um só governo. A Nvidia descobre que suas linhas de produção estão sob a autoridade de seu maior rival geopolítico. O equilíbrio muda sem que um tiro seja disparado. Apenas uma reorganização silenciosa de quem controla o quê. A rede americana de alianças na Ásia fazia muito mais do que apenas sustentar um monte de dependentes. Ela estava sustentando a cadeia de suprimentos que construiu a tecnologia americana moderna. O mapa da Ásia em 2035 não se parece em nada com o mapa da Ásia em 2025. E não é Washington que está ditando as regras. A instabilidade também não fica restrita a uma região, ela se espalha, e um dos maiores pontos de pressão está no Oriente Médio. O que mudou nos anos 80 foi a chegada de uma potência externa capaz de impor um limite ao quão grave a violência poderia se tornar. Essa potência era a Quinta Frota dos Estados Unidos, com sede no Bahrein, com grupos de porta-aviões rotacionando pelo Golfo Pérsico e meios aéreos, meios posicionados no Catar, no Kuwait e nos Emirados Árabes Unidos. Sua presença não impediu conflitos, mas evitou que eles se transformassem em uma guerra aberta entre as principais potências regionais. Arábia Saudita e Irã travaram guerras por procuração por décadas, mas nunca lutaram diretamente, pois isso traria uma resposta dos Estados Unidos que ambos queriam evitar. Se a Quinta Frota for retirada, não há mais freio. O Irã já possui o maior arsenal de mísseis balísticos da região. O ataque de drones e mísseis do Irã contra Israel em abril de 2024 foi o maior bombardeio direto de mísseis entre estados do século XXI. Ele foi contido em grande parte porque forças americanas, britânicas, francesas e jordanianas ajudaram Israel a derrubar os projéteis. Sem a participação dos americanos, esse mesmo ataque sobrecarregaria as defesas israelenses, e a resposta seria nuclear, ou pelo menos próxima disso. A Arábia Saudita observa isso com nervosismo e já sugeriu que, se o Irã obtiver uma bomba, também terá uma, muito provavelmente comprando ogivas prontas do Paquistão. A relação entre a Arábia Saudita e o Paquistão já inclui financiamento ao programa nuclear paquistanês há vários anos. O acordo não dito sempre foi que o favor seria retribuído se necessário. Com os americanos fora, esse favor será cobrado. Uma corrida armamentista nuclear em uma região onde as grandes potências não possuem sistemas de alerta precoce nem capacidade de segundo ataque é um risco que o mundo nunca enfrentou antes. O tempo de reação ao lançamento de um míssil regional é de 6 minutos. Não há estrutura de decisão para esse prazo em Riad ou Teherã, e isso é antes de chegarmos ao petróleo. Milhões de barris passam pelo Estreito de Hormuz todos os dias. Sem a Quinta Frota, todo capitão de petroleiro fica calculando se o próximo barco de patrulha iraniano vai deixá-lo passar ou afundá-lo. O petróleo não só encarece, como também se torna imprevisível. Os mercados não estabilizam o que não conseguem prever. Uma única interrupção gera impacto nas cadeias globais de suprimentos, afetando todos, inclusive consumidores americanos, nos postos de gasolina. Um aumento repentino acrescenta 15, 20, 25 dólares a um único abastecimento. Companhias aéreas elevam tarifas para cobrir o combustível. Com a alta do transporte rodoviário, os preços logo sobem em todos os corredores do supermercado. E é assim que isso chega aos Estados Unidos, não como uma manchete, mas como uma conta. O Oriente Médio é a artéria do sistema energético global. Essa artéria só permanece aberta enquanto alguém com uma marinha estiver vigiando.
Funcionário da linha de produção do F-35 na Lockheed Martin não lê relatórios de política externa. Ele lê seu contra-cheque, que muda antes da política quando cessam os pedidos dos aliados. O mesmo sistema que projeta o poder americano no exterior é o sistema que impulsiona a economia global de defesa. A indústria de defesa dos Estados Unidos é facilmente a maior do mundo, com uma vantagem de que nada sequer se aproxima. Empresas como Lockheed Martin, Raytheon e Boeing representam uma grande parte dos gastos globais com defesa. E isso vai além das compras americanas. São as compras dos aliados também. O programa F-35, o sistema de armas mais caro da história, foi mantido financeiramente viável graças aos compradores aliados. Reino Unido, Itália, Austrália, Japão, Polônia e mais de uma dúzia de outros países já aderiram. O custo unitário da aeronave diminuiu ao longo do tempo justamente porque a produção foi distribuída entre tantos clientes. Se retirar do sistema de alianças, esses clientes começam a sair. Alguns deles podem não ter para onde ir no curto prazo. A Grã-Bretanha não comprará caças russos, mas contratos de longo prazo, manutenção e programas de nova geração agora estão sob incerteza. A Alemanha já estava desenvolvendo o sistema de combate aéreo do futuro com a França e a Espanha, como uma alternativa europeia ao F-35. Com a saída dos americanos, esse programa deixa de ser alternativa e vira prioridade. A iniciativa europeia de escudo aéreo, que deveria permitir que países europeus comprassem baterias Patriot americanas, é reestruturada em torno de alternativas francesas e italianas. A Polônia, maior compradora de equipamentos americanos na Europa, passa a considerar tanques coreanos e defesa aérea alemã. Isso afeta o lucro da indústria de defesa, mas também afeta os empregos. Mais de 1 milhão de americanos trabalham na base industrial de defesa. As fábricas estão localizadas em lugares como Texas, Maine e Virgínia. Os membros do Congresso que representam essas áreas passaram décadas defendendo o sistema de alianças porque o salário de seus eleitores depende disso. A retirada afeta essas regiões antes de qualquer outro lugar. Um fornecedor do setor de defesa em Fort Worth não se importa com a política de sair da OTAN. Ele se preocupa com seu salário e futuro. A presença militar americana conteve uma categoria inteira de conflitos sobre os quais quase ninguém fala porque nunca aconteceram. Grécia e Turquia discutem sobre território no Egeu desde 1974. Eles são ambos membros da OTAN, que já evitou que discussões virassem conflitos armados. Sem isso, as ilhas do Egeu Oriental se tornam disputadas de uma forma que não acontecia desde o Império Otomano. As Filipinas e a China vêm disputando o Banco de Scarborough e as Ilhas Spratly há décadas. As obrigações do Tratado Americano com Manila mantiveram a disputa restrita a canhões d'água e confrontos entre guardas costeiras. Remova essas obrigações e a guarda costeira chinesa se torna a Marinha Chinesa. As ilhas disputadas se tornam ilhas chinesas. A Armênia e Azerbaijão travaram uma guerra em 2020 e outra em 2023, e a resposta internacional foi tímida, porque nenhum dos dois era aliado de tratado dos Estados Unidos. Agora multiplique esse padrão por 30. Em todas as regiões, pequenos estados acreditavam que suas fronteiras seriam respeitadas, pois o custo de violá-las superava o que qualquer agressor aceitaria pagar. O estado natural era o de grandes potências competindo por território, sem nenhuma força externa capaz de impor limites. Guerras frequentes entre grandes estados, revisões de fronteiras a cada geração, pequenos países sendo engolidos por seus vizinhos como algo rotineiro. Sair da OTAN não traz um mundo mais pacífico. Isso traz de volta aquele padrão antigo, com armas que o padrão antigo nunca teve. Em 2015, um ataque cibernético posteriormente atribuído à inteligência russa derrubou uma parte significativa da rede elétrica da Ucrânia em pleno inverno. Centenas de milhares ficaram sem aquecimento e eletricidade em temperaturas abaixo de zero. Esse ataque aconteceu enquanto a dissuasão americana ainda estava nominalmente em vigor. Remova completamente a dissuasão, e essa ferramenta passa a ser usada não como um tiro de advertência, mas como um movimento inicial antes mesmo de uma única arma convencional ser disparada. As guerras que são travadas raramente são aquelas que alguém planejou. São aquelas que nunca começaram na antiga ordem porque o custo de iniciá-las era uma resposta americana. Retire essa resposta e a equação muda.
O primeiro país a testar isso provavelmente será um país menor que a Rússia ou a China, em alguma região menos vigiada, fazendo algo que no velho mundo teria sido impensável. Mas, uma vez que um precedente é estabelecido, todos tomam nota. O país que se afastou do mundo não se tornou uma América mais forte, livre de um fardo pesado. Ela se tornou uma América menor, que não recebe mais os retornos de 70 anos de investimento. Trilhões gastos em bases, navios e aeronaves nunca foram um presente para os aliados. Eles eram o preço de entrada para um sistema que, em troca, dava às empresas americanas acesso preferencial a todos os principais mercados do mundo. Deu aos bancos americanos a posição central nas finanças globais, entregou à inteligência americana a rede de coleta de informações mais extensa já montada. Todas essas vantagens vieram das alianças. Nenhuma delas sobrevive intacta à retirada. As multinacionais americanas, que obtêm cerca de 40% das receitas do S&P 500 em mercados internacionais, perdem o acesso preferencial. A Amazon perdeu vantagens silenciosas como aprovações rápidas, fiscalização branda e ser a opção padrão em grandes contratos governamentais e corporativos. A União Europeia passa a reforçar a aplicação das leis antitrust e a adotar regras de soberania de dados e impostos sobre serviços digitais. Mercados asiáticos, sem necessidade de títulos americanos, param de abrir exceções para empresas dos Estados Unidos em aquisições. Bancos americanos, que por décadas lucraram com o papel central do dólar na compensação global, veem sistemas alternativos de liquidação amadurecerem. O sistema de pagamentos interbancários transfronteiriços da China, iniciado em 2015, ganha volume. A SWIFT, com sede em Bruxelas, começa a parecer menos uma extensão do poder financeiro americano e mais uma infraestrutura neutra. A vantagem que permitia aos Estados Unidos pagar por suas importações com papel que eles mesmos imprimiam começa a desaparecer. Os consumidores americanos, que sempre tiveram acesso a gasolina, eletrônicos e crédito mais baratos do mundo desenvolvido, descobrem que esses três itens eram subsidiados em parte por um sistema de alianças no qual eles nunca pensaram. Alianças inteiras e subsídios desaparecem. Isso acontece gradualmente e não de uma só vez, o suficiente para que o custo de ser americano em termos absolutos aumente, e a posição relativa da América em relação aos rivais que esperaram décadas exatamente por esse momento diminui. A América pode sobreviver sem aliados. O país tem a maior economia do mundo, o exército mais forte, os mercados de capitais mais profundos e 2 oceanos separando-o de qualquer grande potência. Sobreviver nunca foi a parte difícil. A parte difícil é no que a América se torna. Se isolar atrás de 2 oceanos, a maior parte disso desaparece. Isso não acontece em um ano. Isso ocorre com o tempo. Assim como a Grã-Bretanha perdeu o status de emissora da moeda de reserva ao deixar de ser potência naval mundial. Todo império que já escolheu o conforto da separação em vez da realidade da interdependência descobriu que o mundo continua seguindo em frente, independentemente disso. Existe uma versão dessa história em que a retirada é a decisão certa. Uma versão em que os custos do império realmente superaram os benefícios. Essa versão tem sido defendida há décadas por pessoas sérias e merece ser ouvida com atenção. A versão em que a América simplesmente vai embora e fica mais forte, mais livre e mais rica por causa disso não é o que a matemática realmente mostra. As forças armadas continuam intactas, mas o país ao seu redor encolhe. Ele se torna menor em influência, em alcance e na parcela das decisões globais que são tomadas em Washington em vez de Pequim, Bruxelas ou Riad. O mapa não espera. Enquanto Washington debate o que perdeu, Pequim já está com a caneta na mão. Sair da OTAN não se trata de uma guerra perdida, de uma eleição ou de uma batalha. Trata-se de fazer uma escolha. E a coisa mais cara na geopolítica nunca foi o custo de permanecer, sempre foi o preço de sair. Pago lentamente, de forma invisível, e por pessoas que nunca tiveram direito a voto na decisão que mudou tudo. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo, e se quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Isso realmente faz diferença. Obrigado novamente, até a próxima no MapPack.